Olá, santos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honra, glória, louvor e majestade seja dada ao nome santo do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus por essa oportunidade que Deus permite de estar aqui, de mais uma vez poder trazer mais um conteúdo para o nosso canal, hashtag Deus no controle, glória a Deus. Querido, hoje eu quero iniciar, dar o início de um estudo aqui sobre discipulado, né, irmão? Hoje vamos falar sobre o desafio de ser um discípulo. Hoje vamos falar sobre isso, o desafio de ser um discípulo. Por que eu quero trazer isso aqui hoje? Porque, irmão, em pleno século XXI, temos visto coisas terríveis no ciclo evangélico, não é isso? As redes sociais, a mídia, está aí para mostrar os feitos de muitas pessoas que se dizem apóstolos, pastores, fazendo asneiras dentro da igreja. Isso aí me despertou para poder trazer esse assunto que é importante para a igreja do Senhor, a qual muitos já se esqueceram de ter, né? E algumas igrejas já cancelaram as suas escolas dominicais. Hoje pessoas descem as águas sem primeiro passar pelo discipulado, né, querido? Eu sei muito bem que quando a gente está liberto, a gente tem o desejo de descer as águas, a gente desce. Mas o ensinamento, ele é primordial para que a gente possa criar raiz. Então hoje nós vamos trazer esse assunto, o desafio de ser um discípulo. Aproveita, então deixa teu like, compartilha com alguém. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho, que é importante. Porque quando nós colocarmos e postarmos vídeo do nosso canal, aonde quer que você esteja, você vai ser notificado. Então hoje vamos trazer essa primeira parte, o desafio de ser um discípulo. Então depois da chamada do nosso canal, nós vamos voltar aqui. Meu nome é Pastor João Carlos, sou servo de Deus Altíssimo, sirvo na igreja, sou membro da igreja pentecostal Viva com Deus. Então, querido, depois da chamada do canal, nós estamos aqui de volta para poder falar. Isso mesmo, falei nós, nós e nós estamos aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo para a honra e a glória do nome do Senhor. Então, daqui a pouco voltaremos. Olha eu aqui, querido, não disse a você que eu ia chegar? Voltei para poder falarmos desse assunto, o desafio de ser um discípulo. Não é fácil ser discípulo, muitas pessoas dizem aí que é muito fácil ser discípulo, não, é muito difícil ser um discípulo, né? Discípulo, ele tem que ouvir, discípulo, ele tem que saber discernir, discípulo é muitas coisas, queridos, né? Aleluia, aleluia. Para que a gente possa se embasar dentro deste estudo, querido, abra a tua Bíblia no livro de 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo de número 21, para que a gente possa embasar-se dentro desse assunto. Diz assim a palavra de Deus, vou colocar na tela para você: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas ou pisaduras. Glória a Deus, querido. Grande é estar diante da presença do Senhor, né? É bom demais estar dentro da presença, ou estar na presença do Senhor, para poder fazer a sua vontade, para que os desígnios de Deus possam ser concluídos em nossa vida. Se faz necessário a gente ser obediente a Ele. Amém, querido? Aleluia! Como nós lemos aqui, né, dando início isso aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, para que a gente sigais as pisaduras ou as pisadas do mestre, seguir o mestre conforme o que ele fez aqui na terra. A palavra discípulo, querido, preste atenção, vou colocar aqui na tela para você. A palavra discípulo é comum no meio evangélico. Ela aparece na Bíblia dezenas de vezes. E desde as nossas convenções, nós ficamos familiarizados com esta palavra, né? Discípulo ou discipulado. Aleluia. Se você abrir a Bíblia aí, abra a sua Bíblia, onde nós vamos falar aqui nesse assunto, no livro de Deuteronômio, eu quero entrar por aqui porque
é o início de um discipulado, esse livro de Deuteronômio, viu, irmão? Livro de Deuteronômio, capítulo 6, e versículo 6, versículo 6 ao 9, viu, irmão? Né? Que é a Becca Jones, né? Ela fala mais expressamente, e é nesse livro dessa Bíblia que eu quero ler aqui para vocês, e vou colocar na tela para você, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao 9, o que ela fala para a gente, irmão, é tremendo, viu, irmão? É forte a palavra do Senhor. Por isso que quando esse ensinamento ele vem, tudo tem que vir no ensinamento, né, irmão? O crescimento de um cristão na igreja, na casa do Senhor, ele, para ter um crescimento, ele tem que aprender. Na vida social tem que ter um aprendizado, por isso que a gente vai à escola para aprender, e a gente vai passando por fase, né, na escola até se formar, até chegar a uma formatura, ou para se formar em algo maior, né, a gente vai para uma faculdade estudar para médico ou para outras profissões, mas para isso tem que ter uma escola. Ninguém se forma doutor ou em ser médico sem passar por uma escola de médico, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá aqui, porque para mim, aqui o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 6 ao 9, deu início aí para mim o discipulado. Veja só o que o versículo diz: que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conversarás sobre as Escrituras quando estiver assentado em tua casa, quando estiver andando pelo teu caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão, em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim. Tefilim também significa outro nome também, viu, irmão? Mas daqui a pouco eu vou falar tefilim e filactérios. Entendeu? Versículo 9: tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais, né, mezuzate, da tua casa, em teus portões. Amém? Glória a Deus. Versículo tremendo, né, irmão? Esses dois versículos que final, o 8, tanto o 8 como o versículo 9, eles têm umas palavras aqui diferentes, que é tefilim ou filactérios, né? Tefilim, filactérios. E também aqui mezuzate ou mezuzote, né? Uma palavra aqui que você talvez fica até procurando saber o que significa esta palavra, né? Glória ao nome do Senhor. Eu vou trazer aqui explicação para você sobre esses nomes que nós vimos aqui. O significado de mezuzote, que significa mezusa, né? Uma palavra mezusa. Aí você faz: o que é uma mezusa? Então eu vou mostrar aqui para você, aqui na tela, para você aqui da minha televisão, viu, irmão? Vou mostrar aqui na tela para você. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui a mezusa para você. A mezusa é isso aqui, ó. Isso aqui é uma mezusa. Isso aqui, vocês estão vendo, é uma mezusa. O que é uma mezusa, pastor? Não, tudo bem. O que é uma mezusa? A mezusa que vocês estão vendo, tá vendo aqui direitinho? Mezusa? Glória a Deus. Uma mezusa, o que significa uma mezusa? Enquanto vocês estão vendo aqui na tela, eu estou falando aqui para vocês. A mezusa, na verdade, querido, é um lembrete diário e uma declaração pública da identidade e fé judaicas. A mezusa, ela distingue uma casa judaica e é um sinal assim, ou símbolo visível para todos aqueles que entram, e que é um senso de identidade judaica e compromisso existe naquela casa. Quer dizer, existe um compromisso naquela casa. Então você veja essa mezusa aqui que eu estou mostrando para você, onde nós lemos no livro de Deuteronômio, do capítulo 6, versículo 6 ao versículo 9, e o versículo 8, onde vem com essas duas palavras difíceis, né? E eu estou falando aqui de mezusa, onde é colocado nos umbrais da porta. Umbrais da porta, porque tinha a porta, né? A porta e os umbrais, né? Os umbrais da porta, entendeu? Aqui é a porta, é a passagem, aqui é os umbrais. Então era colocado, os judeus colocam até o dia de hoje, viu, queridos? Até o dia de hoje os judeus se colocam nos umbrais da porta para significar que ali é uma casa judaica, que ali mora um judeu. Aleluia! Então um discípulo, ele tem que ter isso, ele tem que ter um ensinamento
né? E quando ele é um discípulo, ele é uma pessoa diferente, é diferenciado. Ele é diferenciado. E por ser diferenciado, quem passar na sua casa vai dizer: ali mora um crente, né? Ali mora um cristão. Hoje as igrejas não se estão mais tendo esse ensinamento dentro da igreja. Hoje está escasso. Dentro da igreja hoje se pregam mais bênçãos, se pregam mais troféus, né? Posso dizer assim, pregam mais casa, chave, carro, mas não se prega mais o céu, não se prega mais o ensinamento que o crente tem que ser fiel para ir ao céu, para chegar na presença do Senhor, tem que estar preparado. Então existe uma preparação, uma escola, é uma preparação, está preparando alguém. Então a mezusa servia para isso. Os judeus até o dia de hoje, eles usam essa mezusa na sua casa, para que quando olhar para ela, dizer assim: ali mora um judeu. Então, espiritualmente, o crente tem que ter isso na sua vida. Quando alguém olhar para ele, dizer: aqui mora um crente. Glória ao nome do Senhor. Então essa palavra mezusa, né? O tefilim, né, irmão? Glória ao nome do Senhor. Agora vamos ver aqui essa palavra mezusa que nós falamos aqui, e também tefilim, que também é conhecido como filactério. Você faz filactério, o que é? Eu vou colocar aqui para você no meu televisor, viu, queridos? Vou colocar aqui para você no meu televisor. Esse aqui, eu botei até o nome aqui, filactérios, entendeu? Você está vendo aqui, está vendo nitidamente? Aqui, filactérios, entendeu? E é o também conhecido como zefilim, né? Tefilim. Essa palavra tefilim, quer dizer, filactérios, você está vendo aqui, filactérios. Essa caixinha aqui, que você são duas caixas que ele usa, entendeu? Como é conhecido aqui como filactérios. Cada uma dessas duas caixas, queridos, dessas caixinhas, que contém uma faixa de pergaminho, essa faixazinha aqui que está enrolada sobre ele, entendeu? Essa faixa aqui, que é um pergaminho com a passagem bíblicas que os judeus trazem junto à testa e ao braço, né, o braço esquerdo, durante a oração matinal dos dias úteis, com os fintos de lembrar-se das palavras de Deus. Então aqui estava com os dizeres bíblicos, né, dizendo que Deus, ele é fiel com a sua própria, para que o judeu se lembrasse que Deus, da palavra de Deus, se lembrasse que Deus era fiel. Você veja aqui que eu vou colocar mais visibilidade aqui para os irmãos, ver se eu consigo passar aqui, que tem alguns arquivos fechados, aqui é a mesusa que eu mostrei a vocês, e aqui, pronto, aqui, mostrando aqui para você, veja só, ele enrola aqui no braço esquerdo, aqui está uma mesusa, aliás, um filactérios, ou tefilim, aqui, essa caixinha aqui é a fita, como eu disse a você, com um couro de um animal, e aqui com alguns dizeres, né, que Deus para eles lembrarem da palavra de Deus aqui, ó, aonde divide aqui entre os olhos, a caixinha é colocada aqui no meio da fronte, aqui entre os olhos, no meio dos olhos, aonde para também a pessoa se lembrar e ter Cristo e ter Deus na sua mente, na sua vida, e lembrar da palavra de Deus todos os dias. Glória ao nome do Senhor. Essa, como eu estava falando para os irmãos sobre isso, mostrando aqui para você sobre essa foto aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar outra para você, no nome de Jesus. Olha aqui, ele na sua oração, mostrando aqui essa a caixinha onde é que é, na divisa dos olhos, entendeu? E aqui a fita enrolada no braço esquerdo. Glória ao nome do Senhor. Então, nessa leitura que nós fizemos, eu que é até bom a gente depois repetir, Deuteronômio, marca aí, viu? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 9. É bênção de Deus, né, querido? Né? Aí eu pergunto para você, eu te pergunto no nome de Jesus, não está difícil hoje de dar um ensinamento na igreja? Quem quer ir para a igreja? Quem quer ir para a igreja aprender? Né? Quem quer ir para uma doutrina hoje? São poucas pessoas que vão à doutrina. Discipulado, tem igreja que já não existe mais discipulado. Escola dominical, tem igreja também que já não tem mais escola dominical. Em pleno século XXI que nós estamos vivendo, em meio à tecnologia, que a igreja está vivendo com a tecnologia, não está sabendo sobreviver com ela. Por quê? Muitos estão morrendo espiritualmente, né? Glória ao nome do Senhor. E nós precisamos de saber usar a tecnologia em nosso favor para poder fazer a obra de Deus digitalmente. Isso mesmo. Conforme o texto que nós lemos,
em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, amados, né, encontramos o apóstolo Pedro desafiando a igreja. Nós encontramos o apóstolo Pedro desafiando a igreja a trabalhar deste propósito. O apóstolo Pedro, ele estava trabalhando, desafiando a igreja em cima deste propósito de a pessoa buscar a Deus com sinceridade, de ser um grande exemplo na vida social. É isso mesmo. Então Pedro mostra qual é o caminho quando falamos em discipulado. Qual é o caminho quando nós falamos em discipulado? Ser ou fazer discípulos? Ser discípulos ou fazer discípulo? Temos que ser discípulo e temos que fazer discípulo também. Então o apóstolo diz que nós fomos chamados para seguir as pisadas de quem? As pisadas de Cristo. Fomos chamados para seguir as pisadas de Cristo, conforme o versículo 21 que nós lemos na leitura de abertura deste estudo que nós estamos dando aqui dessa primeira parte, o desafio de ser um discípulo. Aleluia. Para seguir as pisadas de Cristo. Mas qual é as pisadas que os cristãos hoje estão usando? Quais são as pisadas que os cristãos estão seguindo hoje? Aleluia. Hoje, querido, as igrejas estão virando palco de shows, né? Palcos de shows. Mas isso é futuramente, no outro estudo nós vamos falar sobre isso no decorrer desse estudo. Então, o ministério terreno de Jesus, irmão, foi baseado no discipulado. O ministério de Jesus foi baseado em cima de um discipulado. Jesus não chamou a esmo qualquer um e botou na obra, não. Jesus, ele chamou, mas primeiro ensinou para depois enviar. Primeiro veio o ensino, depois veio o envio. Tem um chamado, chama, prepara e envia. Jesus fez isso. Então o ministério de Jesus foi baseado sobre o discipulado. Ele falava às multidões, mas ensinava apenas 12. Toda a multidão seguia Jesus. Toda a multidão seguia Cristo. Onde Jesus estava, a multidão estava. Mas ele ensinava somente os 12. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vindo Jesus a multidões, subiu ao monte. Veja aí em Mateus capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, né? Ele fala assim: vindo Jesus a multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-lo, dizendo, isso está em Mateus capítulo 5, versículo 12, eu botei na tela para vocês. E apenas ele ensinou 12 discípulos, né? Quando ele chegou, a multidão estava, mas quem estava nos pés dele? Os discípulos. Muitos estavam ali, a multidão estava ali, apenas somente para se alimentar. Apenas por um milagre, apenas por uma cura, às vezes por um pedaço de pão. Mas Jesus estava ensinando ali os 12, como deve ser humilde, não desprezar ninguém, né? Ao momento quando aquela multidão chegou perto de Jesus, Jesus estava ensinando os discípulos como ele deveria se comportar diante dessa situação. Então ele estava ensinando os 12, apenas os 12 discípulos recebiam de Jesus o ensino sobre o segredo do reino e o poder da salvação e do Espírito Santo. E somente os 12 tinham esse ensinamento que Jesus estava passando para ele. O dicionário, querido, ele define o discípulo como aquele que recebe o ensino de alguém, né? No dicionário, né? Aquele que recebe o ensino de alguém, aquele que aprende, quer dizer, aquele que é aluno. Aleluia! Primeiro temos que aprender a ser aluno. Se é aluno, ele tem que aprender a ouvir. Um verdadeiro discípulo, ele tem que aprender a ouvir. Aluno, ele ouve, ele aprende. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos definir discípulo como aquele que anda nos passos dos seus mestres. Aí você abre aí em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo... 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 1. Veja só o que o apóstolo São Paulo disse, abre aspas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo estava definindo isso, dizendo, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Ele mostrava ser exemplo, tem que ter exemplo. Ele estava ensinando a Timóteo a ele ser um exemplo, ser imitador, imitar a Cristo, fazer o que Cristo faria. Então, como é que um discípulo deve se comportar? O discípulo, ele tem que ser, aleluia, um imitador de Cristo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. É isso que a igreja tem que ensinar aos seus novos membros e seus discípulos. Aleluia! 1 Coríntios 1, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Temos que ser imitadores de Cristo, amado. Aleluia! Imitar a Cristo é a melhor coisa do mundo, né? Essa é a primeira parte que eu termino com você. Estamos encerrando essa primeira parte aqui, irmão, foi bom, né? Glória a Deus. Vamos continuar dando a segunda parte que vai vir mais tarde, né? Vou fazer novamente aqui um vídeo e trazer para você aqui a segunda parte, o desafio de ser um discípulo, segunda parte que nós vamos trazer, irmão. E o tema, sabe qual vai ser? Exemplo de discipulado na Bíblia. Nós vamos trazer um exemplo de discipulado na Bíblia na segunda parte deste estudo que nós estamos trazendo. Muito obrigado por você estar aqui comigo, com essa paciência de estar aqui conosco neste vídeo aqui que nós estamos trazendo, nessa primeira parte abençoada de um desafio de ser um discípulo. Ser discípulo não é fácil como muitos pensam. Ser discípulo, irmão, tem muitas coisas, aleluia, que nos impede de ser discípulo. E por isso que há alguma dificuldade de ser discípulo. Meu nome é Pastor João Carlos, servo do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Estamos no nosso canal #Deus no Controle. Que Deus esteja sempre com tua vida e sempre será. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, possa estar sempre na tua vida, hoje, eternamente e sempre. Amém. Um grande abraço e até a próxima, povo lindo de Deus.